Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuamos nosso estudo do Apocalipse, momento do Apocalipse, agora com a segunda parte da carta a Esmirna. Falamos no estudo passado que Esmirna representa, quer dizer, mirra ou perfume, é o perfume de Cristo. Nós nos lembramos aqui dos cordeirinhos que morriam na época, que subiam como incenso agradável a Deus, como um perfume agradável a Deus, as orações dos santos que subiam como um perfume agradável a Deus. E por vezes nos perguntamos, por que as ovelhas que morriam como um sacrifício representando a Cristo, subiam como cheiro agradável ao Senhor? Porque era o meio que o Senhor estabeleceu para que o ser humano pudesse finalmente ser salvo. O que subia como cheiro agradável a ele não era a morte daqueles cordeiros, mas sim o que representava a morte daqueles cordeiros. Um pai que finalmente foi afastado dos seus filhos e que agora podia, em Cristo Jesus, no sacrifício que aqueles cordeirinhos representavam, ter de volta esses filhos que ele, uma vez lá no Éden, em Adão, teve que afastar-se deles. Entenda, que este perfume representado no santuário como incenso, como os cultos que se faziam no passado, nesses sacrifícios, eles de fato representavam o tempo todo, em tudo que se fazia ali, aquilo que Cristo um dia faria pelo ser humano. Por isso, a igreja aqui representada como Esmirna, ela apresenta pessoas que irão morrer por este evangelho. Mártires que, assim como aqueles cordeirinhos representavam a Cristo Jesus, essas pessoas representando Cristo, representando Deus na terra, morrerão também por este evangelho, mas morrerão transmitindo essa semente, transmitindo essa luz àqueles que assim o querem. Disseram no passado, alguém disse sabiamente no passado, que o sangue dos mártires é semente. Quanto mais o inimigo matava os nossos irmãos no passado, mais pessoas observando a forma como eles morriam, cantando alegres e entregando a vida por Jesus, porque sabiam que estava reservado a todos eles uma pátria superior, morriam já como Estevão, não mais vendo as coisas da terra, mas olhando já o céu que se abria diante deles. Sabiam que a promessa era certa. E eles estão realmente nesta condição e nós devemos estar nesta condição. Então, o versículo 10 que lemos no dia anterior, no nosso estudo anterior, na carta a Esmirna, diz: nada temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Particularmente acredito que nós tivemos no passado, do ano 303 ao ano 313, 10 anos de perseguição implacável, e acredito agora que nós teremos literalmente num futuro próximo, pelo menos 10 dias de uma perseguição também implacável que vai acontecer, movida pela Igreja Católica contra o verdadeiro povo de Deus. Esse povo que estiver na condição hoje de Esmirna, um perfume agradável a Deus. Por isso a palavra de Deus diz, nós somos o perfume de Cristo, mas o perfume de Cristo só pode ser um perfume de Cristo quando realmente faz com que a sua essência chegue aos outros. E essas pessoas selarão a sua vida, entregando a sua vida como mártires, mas não sem antes exalar o perfume de Cristo. As pessoas verão que essas pessoas que estão ali morrendo realmente são pessoas amáveis, são pessoas de boa índole, são pessoas com um caráter irrepreensível e poderão perceber ali, e muitos se voltarão na última hora para Cristo Jesus, vendo o perfume que eles exalam, o perfume do Evangelho. Diz o texto: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Morrerão como morreu o nosso rei, morrerão como morreu o nosso mestre e receberão a coroa da vida, a coroa da eternidade. E essas pessoas também que morrerão pelo ser humano receberão no céu o direito de governar sobre outras cidades também. A promessa é certa. E o versículo 11 traz de novo essa afirmação: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que ela abre dizendo: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Ou seja, ao pastor, ao ministro, ao mensageiro.
Porém, mais uma vez, né, o ser humano, o membro, embora o ministro não pregue, e realmente os pastores hoje não pregam esses temas, os padres não pregam esses temas, os ministros não pregam esses temas, mas, ainda que eles não preguem, por isso vem a advertência final, né? Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos. Ouça o que o Espírito, não eu, não o que o ser humano diz às igrejas. O ser humano é apenas um mensageiro quando de fato leva a mensagem para a sua igreja. Se você hoje, né, consegue entender, né, que já tem tido algum tipo de tribulação, já tem tido algum tipo de pobreza, se você consegue se ver como uma pessoa pobre espiritualmente, se você consegue se ver como uma pessoa humilde espiritualmente, se você não acredita que você é justo, se você não acredita que você é bom, se você acredita realmente que precisa, né, do caráter de Cristo, da justiça de Cristo imposta sobre você, possivelmente você está na condição dos Efésios, está numa boa condição diante de Deus, porém, lembre-se do seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui eu quero deixar uma coisa muito clara para você, dentro do que diz a palavra de Deus. Hoje, esta igreja, que é a sinagoga de Satanás, do versículo 9, tem ensinado ao mundo um inferno, onde as pessoas morrem e, se não fizer as coisas direito, vão queimar por toda a eternidade. Milhares de igrejas têm aceitado essa realidade, porém Jesus está dizendo o seguinte, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Você pode morrer na cruz, se te colocarem, você pode morrer no madeiro, você pode morrer queimado, você pode morrer decapitado pelo Senhor, mas a promessa dele é certa. Você não vai sofrer a segunda morte que todos os outros vão sofrer. Todos os ímpios sofrerão a segunda morte. O verdadeiro cristão, ele morre o sono da morte, como Jesus disse para Lázaro. Quando as irmãs de Lázaro chegaram até Jesus, Jesus disse, aquele que crê em mim não morrerá. Crês tu nisto? Ou seja, né? A ressurreição é uma promessa, mas o verdadeiro Filho de Deus, Jesus compara a sua morte com um sono. Você morre, mas é um sono. Jesus vem, quando ele vier buscar os que lhe pertencem, ele os ressuscita e morarão eternamente com o Senhor nos ares. A promessa então é, ainda que tirem a tua vida, você não vai sofrer a segunda morte. Fique tranquilo porque eu vou ressuscitar você e eu vou levar você para morar comigo. Vale a pena, portanto, estudar a carta a Esmirna, receber esta promessa e ser fiel. Como ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E não ser enganado pela sinagoga de Satanás, que ensina hoje que pessoas estarão por toda a eternidade queimando. Não, as pessoas ou sofrem a segunda morte, se elas não aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador e não forem fiéis, e as pessoas não sofrem a segunda morte se forem fiéis com Cristo, né? De forma que no último momento Jesus possa realmente trazê-los da sepultura. Fique com essa certeza no seu coração, busque ser fiel com a seguinte promessa, o que vencer, o que se mantiver firme até o fim, não sofrerá o dano da segunda morte. Que Deus seja contigo.